Shalom, gente querida, tudo bem com vocês? Estou aqui passando para deixar uma mensagem para vocês, tanto para quem está agora ou para quem vai ouvir depois. Hoje eu gostaria de meditar no Salmo 126, amém? Eu vou ler ele para vocês agora, amém? Salmos 126, diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Eu gosto muito desse salmo. É um dos salmos assim que realmente toca muito o meu coração. E na semana passada, o Senhor falou muito ao meu coração a respeito desses salmos, falou muito a respeito de sonhos, e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês. Então, assim, estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos de solidão, tempos de incertezas, e às vezes parece que até nós estamos perdendo os nossos sonhos, né? Estamos vivendo em tempos difíceis onde os sonhos estão morrendo. Ou seja, nós precisamos ter a capacidade de sonhar novamente. Amém? E isso me lembra muito uma palestra que eu tive há muitos anos atrás, que o Augusto Cury disse: quem parou de sonhar, parou de viver. E isso me lembrou muito o Salmos 126, que fala que ficamos como quem sonha quando Deus restaurou a sorte de Sião. Então, eu quero te dizer algo, amém? Eu creio que esse salmo foi escrito por alguém que certamente viveu a experiência do exílio babilônico, né? E quando ele volta de lá, ele se lembra do sentimento que era de ter alegria, amém? E que não podia ser contida naquele momento porque ele estava exultando ao Senhor, né? Porque Deus havia restaurado a sorte dele, Deus havia restaurado a sorte de Sião. E ele diz no Salmo 126, nós ficamos como quem sonha. E eu quero dizer algo para você. O sonho é a vontade de Deus para nós, é a vontade de Deus para os seus filhos. E a palavra de Deus que nos últimos dias o Senhor promete que os velhos terão sonhos. Amém? Naqueles últimos dias, o Espírito Santo ia ser derramado. Os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. E isso está se cumprindo. Então volte a sonhar. Volte a sonhar os sonhos de Deus para sua vida. Hoje eu vim aqui para te dizer, volte a sonhar. A trazer de volta aquilo que Deus prometeu para você. Às vezes a gente se frustra. Por quê? Porque nós queremos ser o dono da situação, nós queremos ir à frente de Jesus. E quando nós deveríamos estar atrás, seguindo, porque a ordem é: siga-me, me sigam. E às vezes a gente acha, porque nós temos dons, nós temos talentos, nós temos inteligência, que tudo isso foi o Senhor quem nos entregou. E às vezes nós queremos passar por cima dos sonhos de Deus. Então nós nos frustramos, né? Muitas vezes nós ficamos tristes, amargurados e dizemos: Deus, onde tu estás?
mas Ele está sempre conosco. Essa foi uma promessa dele, Ele está sempre dentro de nós, né? Então, que você possa hoje se derramar na presença de Deus, que você possa hoje sentir e dizer de coração aberto ao Eterno, e diga assim: seja ousada, seja ousado nesse momento. Quando você for fazer a sua oração, diga para o Senhor: Senhor, a minha situação tá difícil, tá dura, tá complicada, mas eu quero voltar a sonhar. Porque Deus ainda, minha gente, restaura sonhos. O desejo do coração de Deus é que nós possamos viver felizes, plenos, que nós possamos viver alegres. Alegrem-se sempre, que nós possamos viver os sonhos e a vontade de Deus, que é maior e melhor do que nós possamos imaginar. Assim como o Senhor restaurou a sorte de Sião, Ele quer restaurar a sua sorte, quer restaurar a minha sorte. Mas Ele restaura a sorte daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que seguem os seus mandamentos, daqueles que amam a Jesus, daqueles que amam o seu próximo, daqueles que são mansos. Glória a Deus, amém? E voltando para o texto que diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. E o que são as torrentes do Negueb, né? Negueb é um deserto que fica no sul de Israel. Ele é muito seco. Ele é deserto, é seco, muito seco. Mas de vez em quando chove no norte de Jerusalém e no Monte Hermon, as águas descem com muita violência. Por quê? Porque o Negueb fica abaixo do nível do mar e o Hermon está muito acima do nível do mar. Então, quando chove, o que acontece? Essas águas enchem, essas águas transbordam e descem com violência ao encontro do Negueb. Então, aquilo tudo que estava deserto, que estava seco, de repente, como num milagre, se enche das águas do trono do Senhor, das águas do trono de Deus, das águas do Espírito Santo. Glória a Deus, amém? Isso é o milagre, é dessa forma que Deus restaura a nossa sorte. Por mais que nós estejamos passando por dificuldade, por mais que nós estejamos enfrentando um deserto, uma enfermidade, um desemprego, algo que esteja tirando a sua paz, o Senhor vem e restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E são coisas que transbordam, são rápidas. Você sente a presença do Senhor e Ele entra e transforma aquilo que não tinha forma, aquilo que não tinha jeito. Porque Deus é o Deus do impossível. É o Deus que ainda restaura e realiza sonhos. Que você volte, em nome de Jesus, a sonhar os sonhos de Deus. Diga: Pai, eu te entrego a minha vida. Abra o seu coração e tenta ouvir a voz mansa do Espírito Santo de Deus falando ao teu coração, falando aos teus ouvidos, falando através da palavra, falando através de um louvor. Peça para que Deus revele em sonhos qual é o sonho que Ele tem para a sua vida. Deixa Deus agir, querido, na tua vida. Entrega a Ele teu caminho e tudo o mais Ele fará. Um grande abraço. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Meditem no Salmo 126 e volte a sonhar os sonhos de Deus. Graça e paz, shalom. Fiquem na paz que excede todo entendimento. Um grande beijo a você, Gés Lima, ao Ministério Cádiz Barneia. Um grande abraço. Fiquem na paz de Deus. Amém?